Olá, está no ar o Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região, que traz, nesta edição, dois temas que afetam a vida de muitos brasileiros: o cadastro único para programas sociais e a isenção de imposto de renda. Confira comigo. TRF da Primeira Região garante benefício assistencial à pessoa com deficiência não inscrita no CadÚnico. TRF1 confirma a decisão que concedeu isenção de imposto de renda à aposentada que comprovou moléstia profissional. No item Entrevista, saiba mais sobre os requisitos para garantir isenção de imposto de renda. É a partir de agora. Vem com a gente! O Cadastro Único para Programas Sociais, ou simplesmente CadÚnico, é um instrumento de coleta de informações que identifica famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. Mas será que não estar inscrito no CadÚnico pode impedir o acesso a esses programas? Confira o posicionamento da Justiça sobre essa questão na reportagem de Ana Paula Souza. O Vale Gás me ajuda por causa do gás, né? Porque o gás tá caro, né? Entendeu? E eu não trabalho, né? Eu vivo de, ajudando os pessoal, né? E o 150 para mim vale porque eu compro a carne, né? Pro meus filhos, né? Que eu tenho 4 filhos, né? Passou a oportunidade de eu trabalhar de flanelinha, fui trabalhar. Aí o governo começou umas obras lá e atrapalhou tudo, aí deu jeito de eu sair fora. Aí agora eu não tô tendo mais nada. Esse cadastro único que eu tenho, eu recebo, Bolsa Família e pratei. Só que o que eu queria não era tanto isso não, eu queria era emprego. A Ana Cristina e o José Carlos têm perfil para inscrição no Cadastro Único, o sistema criado pelo governo federal para reunir dados da população de baixa renda do país e garantir o acesso dessa população aos programas sociais. O CadÚnico, como é conhecido, possibilita aos cidadãos de baixa renda o recebimento de auxílio e o ingresso a pelo menos 32 programas de assistência governamental, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Prato Cheio, Vale Gás, isenção de taxa de matrícula em concurso público e vestibular, carteira do idoso, tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada, entre outros. Essa base de informação, ela na verdade é uma matriz que ela oferece informações para diferentes programas sociais. Então, às vezes o programa é criado por lei, né? O Poder Legislativo tem esse poder de criar programas, o próprio governo federal. Então, ao criar um serviço novo, um benefício, um programa, e o governo estabelece que para identificar as famílias em situação de vulnerabilidade, nós vamos buscar na base de informação do cadastro. Então, essas pessoas podem acessar benefícios quando elas estão no cadastro. Ele hoje é a principal ferramenta, né, a base de informação que o governo tem sobre as famílias em situação de maior vulnerabilidade. É a principal ferramenta hoje. Municípios, estados e governo federal usam essa base para definir políticas públicas. Podem se cadastrar famílias que tenham renda mensal per capita de até meio salário mínimo, pessoas em situação de rua, sozinhas ou com família, grupos familiares que no total tenham renda mensal de até 3 salários mínimos, pessoas que moram sozinhas, respeitando o valor total da renda mensal, e famílias com renda superior a 3 salários mínimos que tenham vínculos ativos com programas sociais nas 3 esferas governamentais. Segundo dados do IBGE, mais de 19 milhões de brasileiros estão inscritos no Cadastro Único. O serviço está disponível no site do governo federal. A base do cadastro ela é direcionada especialmente às famílias de baixa renda. Mas as vulnerabilidades das famílias elas não são só de renda. Então, o cadastro ele permite que outras famílias que não sejam de baixa renda elas possam estar no cadastro, desde que elas necessitem ingressar em algum programa federal. E aí, se você pegar uma família ganhando um salário mínimo, ela, com 3 pessoas, ela já sai, já estaria no perfil da baixa renda. Então, essas pessoas devem estar no cadastro. E as que têm uma renda um pouquinho maior, mas que precisam acessar algum programa federal que exige estar no cadastro, que é requisito,
por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, então a pessoa pode estar no cadastro único para acessar o programa. A inscrição no CadÚnico é um passaporte para vários benefícios. E embora seja uma base de dados fundamental para que as esferas de governo façam uma gestão eficiente de assistência social, a ausência no cadastro não pode ser motivo para que um cidadão não acesse direitos como um benefício assistencial do INSS, por exemplo. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em um julgado da primeira turma. O colegiado não aceitou que o INSS tenha negado o benefício de prestação continuada a uma pessoa com deficiência sem avaliar o direito, apenas pelo fato de o solicitante não estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. Ao analisar o caso, o relator no TRF1, desembargador Moraes da Rocha, destacou que a ausência de comprovação da inscrição da parte autora no CadÚnico não impede o reconhecimento por outros meios de prova da situação de vulnerabilidade social, que ainda, de acordo com o magistrado, foi atestada por meio da apresentação de um estudo social. O acesso ao direito, ele é prioritário. Quanto mais você amplia o leque de possibilidade de acesso ao direito, melhor para o cidadão. Agora, quando uma pessoa acessa porque judicializou, nós só lamentamos, porque do ponto de vista administrativo, era para o sistema ter dado conta. Então, o sistema é que precisa a gente se aperfeiçoar, se reorganizar, para que ninguém fique fora. Qualquer família de baixa renda pode ingressar no CadÚnico, é de graça. O cadastro é feito pessoalmente em um posto de atendimento na cidade onde a família mora, geralmente em um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O responsável precisa levar os documentos de todas as pessoas da família que moram com ele. É importante levar os CPFs e um comprovante de residência, de preferência a conta de luz. O imposto de renda é um tributo que incide sobre determinados ganhos provenientes do trabalho assalariado e de outras atividades econômicas, empresariais e financeiras. Mas há exceções previstas em lei. Por exemplo, aposentados e assalariados que recebem abaixo de determinado limite anual e pessoas que têm doenças consideradas graves podem escapar da tributação. Acompanhe com William Nascimento alguns dos critérios que podem ser decisivos para conseguir essa isenção. De acordo com a legislação tributária brasileira, o cumprimento de alguns requisitos garante ao contribuinte o direito de ficar isento do imposto de renda que incide sobre sua remuneração ou rendimentos. Ter uma receita anual dentro do limite de isenção determinado pela Receita Federal, por exemplo, é uma forma de a pessoa física escapar da tributação. Despesas médicas e educacionais, quando comprovadas, podem ser deduzidas do imposto devido, o que pode resultar em uma redução significativa na carga tributária. Outra modalidade é a chamada isenção de imposto de renda por doença grave, que beneficia pessoas aposentadas ou reformadas e que estejam passando por um problema de saúde grave. O advogado especialista em direito tributário, Eric Endrilo, explica o procedimento para fazer jus ao benefício. Hoje, a pessoa que faz jus à isenção, ela pode se dirigir direto ao órgão pagador, tá? E lá ela leva os laudos e provavelmente o órgão pagador vai analisar, se ele assim o concordar, já deixa de fazer a retenção na fonte, porque o imposto de renda é retido na fonte, é a fonte pagadora que retém. Então, se o órgão pagador diz, não, está ok, a documentação trouxe os laudos, estão de acordo com a lei, ele deixa de fazer a retenção. Então, a pessoa recebe o salário bruto sem essa redução que vai dar um líquido maior para ela, porque a ideia da lei é exatamente fazer com que se tenha uma disponibilidade econômica maior para poder custear os medicamentos em razão dessas doenças que, de modo geral, são muito custosos, né, do ponto de vista da aquisição dos remédios e do próprio tratamento em si, não é? Prevista na Lei 7.713 de 88, a norma contempla 18 doenças e é restrita aos aposentados, de forma que outros tipos de renda que o indivíduo possa ter são tributados normalmente. A população, em geral, aprova a medida. A gente tem que fazer tudo para ajudar o idoso, né?
as pessoas estão aposentando com maior dificuldade e ainda ter que pagar. Eu acho que é mais do que justo. Olha, eu acho que é um dos direitos do idoso, né? Que contribui quase a vida toda, hoje em dia quase a vida toda, né? Para ter algum benefício. Eu acho muito justo isso. Que se compra a lei, né? Eu sou a favor, né? Porque a gente tem que pensar nas pessoas que às vezes não tem nenhum dinheiro para pagar o próprio tratamento, né? E isso é benéfico a elas. E eu sou totalmente a favor disso. Outra condição mais atípica, mas que também tem garantido a isenção do imposto de renda a aposentados, é a ocorrência de uma doença decorrente da atividade laboral desempenhada. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a uma mulher aposentada a manutenção do benefício concedido pela Justiça em primeiro grau. A União recorreu ao tribunal alegando a necessidade de comprovação da moléstia profissional por meio de um laudo médico oficial. Porém, o colegiado no TRF1 observou o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça de que dispensa a apresentação do laudo oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente comprovada por outros meios a existência de doença grave. O advogado Eric Endrilo ressalta que as pessoas que eventualmente desconheçam a lei podem pedir ao órgão pagador o ressarcimento de valores recolhidos indevidamente. Acontece bastante de o contribuinte ser diagnosticado e às vezes ele nem saber que tem essa isenção. Então ele passa anos com ela e pagando o imposto, né? E aí, evidentemente, que quando ele desperta para isso, ele vai ter que tomar duas medidas. A primeira é não pagar para o futuro e a segunda é pegar todo o período que ele pagou para trás com um diagnóstico, evidentemente, respaldado por um documento que da época lhe dá o direito, e aí então ele pede o ressarcimento desses valores que foram indevidamente recolhidos. Se ver livre do pagamento de algum imposto pode ser um verdadeiro alento, não é mesmo? Principalmente se é aposentado e se está passando por uma situação delicada de saúde. O jornalista William Nascimento aprofundou um pouco mais esse tema com um especialista no assunto, o advogado Eric Endrilo. É o que você confere no IT Entrevista. De maneira geral, quais são as situações, doutor, que ensejam a isenção do imposto de renda nesses casos? Então, essa é uma questão, de fato, prevista em lei. No caso, é uma lei até antiga, a Lei 7.713 de 88. Tá? Essa lei ela dispõe sobre a isenção do imposto de renda sobre aposentadorias e proventos e ela expõe quais as doenças que serão contempladas com essa isenção, né? No caso, a pessoa que detém não precisará pagar o imposto de renda. Aí você tem várias lá, por exemplo, o mal de Parkinson, cardiopatias graves, neoplasias, né? E etc. Então você tem uma lista ali que, uma vez diagnosticado a pessoa com essa doença e desde que ela seja uma aposentada ou pensionista, ela faz jus a essa isenção do imposto de renda. Agora, doutor, a isenção do imposto de renda será sempre sobre a aposentadoria? Ou seja, se a pessoa tem uma outra fonte de renda, como aluguéis, por exemplo, ela poderá ter direito a esse benefício? Então, aí, no caso, nós estamos falando de uma lei que ela contempla a parte relativa ao seu salário, a sua aposentadoria paga pelo órgão em face ao seu trabalho, né? O imposto de outros rendimentos, a lei não contempla, porque ela fala sobre pensão e aposentadoria, né? Doutor, gostaria de saber quais são as atividades laborais que mais ensejam causas judiciais para a isenção do imposto de renda e aproveitar para perguntar se esse tipo de ação é algo comum ou é algo atípico no nosso judiciário. Não, primeiro é algo muito comum, tá? Infelizmente, pessoas cada vez mais têm sido acometidas pelas doenças previstas na lei, principalmente a neoplasia, que é o famoso câncer, né? Um mal aí da nossa sociedade e assim, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando mais suscetíveis a essa doença pela própria idade e tal. E então eu tenho notado um crescimento muito grande
das demandas judiciais ou até mesmo administrativas que envolvam esse tipo de pedido de isenção, né? Quanto às atividades em si, olha, eu aqui já vi de tudo, viu? Mas acho que muitas dessas pessoas que estejam no seu labor suscetíveis a produtos químicos, né, a raio-x, incidências radioativas, eu acho que essas profissões de risco maior, que possam envolver até profissionais da saúde, da mineração, da construção civil, estão mais propícios a adquirir doenças ali previstas. Então, portanto, elas devem bater muito na porta do judiciário para pedir essa isenção, né? Doutor Eric, há algo mais que, de repente, a gente não tem abordado na entrevista, que vale a pena acrescentar? O STJ ele tem a súmula 598, que ela diz que não há necessidade de um laudo oficial, mas ele tem outra súmula que fala que não há necessidade da contemporaneidade da doença, né? Ou seja, eu posso ter um laudo de 2018, apresentá-lo em 2023, né, uma neoplasia maligna, e ainda assim o judiciário entender que essa pessoa não precisa se submeter a uma nova perícia, porque aquele tipo de doença ela poderá ainda estar presente naquela pessoa, e desde que ela tenha laudos para isso, né? Então não há necessidade de contemporaneidade, isso é muito importante, porque às vezes eu vejo que a União ela quer indeferir pedidos requerendo que aquela pessoa se submeta novamente a uma perícia quando ela já fez lá atrás. E tem doenças que elas têm muita recidiva, né? Que é o caso, por exemplo, das neoplasias, né? Elas não somem, elas ficam controladas. O médico pode dizer isso, essa doença não vai sumir. A pessoa ela tem aqui um controle, mas o diagnóstico é o mesmo. Então não há essa necessidade, né? Termina agora o Inteiro Teor, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E na semana que vem estou de volta com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!